Fala pessoal, FAQ Lucidez, mais lucidez na sua vida. Hoje estamos com o amigo Godofredo, Esse é o Atanagildo. Atanagildo A gente precisa dar um nome pra girafa. Cadê a girafa? e a Griselda? Griselda. Cadê a Griselda? Cadê a Griselda? É a girafa do girafas? Eu não sei, não pode fazer Não propaganda. pode fazer propaganda, merda. Não, essa girafa é outra. Esse aqui é o Atanagildo. Atanagildo e Griselda. Então, hoje nós temos um FAQ bem legal. A gente tem É um um FAQ, compilado de 3 perguntas isso, bem bem polêmicos. polêmicas. E principalmente muito recorrente, muito comum, porque faz parte da vida de quase qualquer. Eu não diria se de todo mundo, mas Na maioria dos homens, pelo na maioria menos. dos homens é algo bem Bem fluente. fluente. Fala espanhol, Fala inglês e espanhol, fala inglês fluente. É sobre sexo. sexo. Pegamos 3 perguntas que nós recebemos sobre sexo e vamos comentar à luz da lucidez e do espiritismo. Em cima dessas 3 perguntas. Legal? Pode ir a primeira? Pode ler, manda a primeira. Existe algum problema com a masturbação? Essa é uma atividade recorrente na minha vida e sempre fico com essa dúvida. Manda bala, começa aí, truta. Problema, eu acho que não, mas porque é um instinto do ser humano, algo físico. Mas tem que tomar muito cuidado com o como é feito. Eu não sei explicar direito, talvez você saiba explicar melhor, mas Tipo em cima do prédio, assim? os pensamentos, Ou aquele cara a que necessidade. ele fazia se enforcando com a gravata, lembra? Você morreu. Ele não pode fazer assim, não. Mas acho que a forma com que é feita, os pensamentos, o motivo que levou, talvez. Difícil, é um assunto bem difícil. Como é que é a pergunta mesmo? Se tem algum problema com a masturbação. É só isso? O cara falou que Ele se falou, masturba bastante? é uma atividade recorrente na vida dele, ele tem essa dúvida. Então, primeiro, essa é uma atividade recorrente na vida de qualquer homem, né? E é algo totalmente natural, certo? Porém, o que nós vamos falar aqui é com base nas nossas próprias experiências e com o que a gente conhece sobre espiritismo e principalmente sobre frequência. O Daniel Armless, ele tem um livro muito bacana, também é um e-book online, totalmente gratuito, chamado Como Sublimar o Desejo Sexual. Recomendamos muito, né? Ali, ele coloca umas experiências que ele teve, mas eu vou comentar isso um pouco mais depois, nas próximas perguntas. Mas a questão é a seguinte: é, a pessoa que se masturba além do que seria equilíbrio, sabe, todo dia, assim, toda hora vendo pornografia, não tem como falar que isso não tem consequências. É natural? Na verdade, tudo é natural, porque tudo é um efeito de uma causa. Pode não ser comum ou não, dependendo da situação. No caso, é uma coisa comum que todo homem praticamente faz isso. Quais são os homens que não fazem? Aqueles que o instinto já não consegue coagir ou subjugar o espírito, né? E tem até uma pergunta no livro dos Espíritos perguntando se conforme você vai evoluindo, vai deixando de existir o instinto. E a resposta é que o instinto continua todo lá, mas o espírito o despreza. Ou seja, já não, o instinto já não consegue exercer a mesma influência que tinha no espírito. Mas assim, é uma questão totalmente natural. Não acreditem que vai se conseguir dominar o sexo de uma forma simples, porque não vai, porque se fosse possível, não existiria a humanidade. Então realmente o sexo é algo que subjuga a nossa vontade de seguir outro caminho. Mas assim, se isso tender fora do equilíbrio, existem complicações. Por quê? Por causa da frequência. O Valdo Vieira, eu acho que o Valdo faleceu, né? Desencarnou, vai continuar o trabalho dele. E ele encarnou aqui, ó. Não, não pode. Isso aqui seria involuir. E não existe essa. Então o que acontece? Se você utiliza muito de pornografia,
a tua psicosfera, ou seja, os pensamentos que giram em torno de você, que estão impregnados em você, vão inevitavelmente atrair consciências ligadas nesse padrão vibratório. Então isso é um grande problema. Por quê? Porque você vai atrair consciência que quer sentir esse tesão, esse prazer, essa coisa. E o que vai acontecer? Vai arranjar dor de cabeça para você. O Valdo Vieira, ele tinha uma prática que ele marcava uma vez por semana, um dia da semana, se masturbava sem pensar em nada, só para realmente liberar o desejo sexual. Uma técnica que até é adotada no livro do Daniel Armes, Sublimando o Desejo Sexual, que é interessante. Não é muito fácil fazer, porque não pensar em nada requer uma prática, mas já é alguma coisa. Mas assim, não precisa também encanar, é só não despirocar, né? Agora, se você quer toda hora, você tem também que tomar cuidado para ver se você não tem muita produção de testosterona. Pode ser um desequilíbrio do corpo físico, ou talvez até alguma companhia espiritual aí que esteja fissurada no seu corpinho lindo, né? Então, a questão é sempre o equilíbrio. Se você faz muito toda hora, é um desequilíbrio. E isso sempre repercute em alguma coisa. Você vai começar a atrair esse tipo, as consciências que vibram nessa mesma frequência. E aí? E aí, Pacato? Então o problema seria as influências. O problema é o desequilíbrio, né? O desequilíbrio gera esse tipo de companhias. Legal. A próxima também é sobre masturbação. Eu me sinto culpado quando me masturbo. Gostaria de controlar, mas não consigo. Existe alguma forma de fazer isso? Então, agora eu vou comentar sobre o livro do Daniel Armlest e a questão do controle sobre o sexo. Então, existiria três formas de controlarmos três formas de lidarmos com isso. A primeira é imaginar. Das três formas, vamos imaginar que o desejo sexual é como se fosse um rio. Está passando, certo? Tipo aqueles rios do Amazonas, assim. A primeira forma, que é o que costumeiramente se utilizava nas religiões, é o quê? Abstinência, não fazer. Então, o padre, ou sei lá, como chama? No monastério, sei lá. Eu não sei se monge faz isso, mas tudo bem. O que eles fazem? Eles praticam abstinência, né? Pelo menos o pessoal da igreja católica e tal. É como se você pegasse esse rio e colocasse uma comporta nele. O que vai acontecer? Vai acumulando, acumulando. A hora que a comporta estourar, vem o estrago. A gente sabe que o estrago é bem estragado, né? Outra opção é o quê? É não colocar comporta nenhuma. Ser libertino mesmo, abre, deixa o rio correr, e aí nós temos outros problemas. Nós sabemos que com a libertinagem, principalmente se você tem uma relação séria com alguém, vai gerar todo tipo de problema e também todo tipo de companhia, ou companhia ligado a esse padrão vibratório. Então também não seria uma boa solução. Aí tem a terceira, que é sublimar essa água, ou seja, em vez de você deixar ela correr livremente ou colocar uma comporta nela, você sublima ela. Seria como se você fosse, não sublimar fisicamente, mas como se você conseguisse evaporar a água, certo? Aí você diminui o desejo, sem trancar e nem liberar. Então o Daniel Armlest, nesse livro, ele lida bem com essa questão. Como você sublimar o desejo sexual sem ter que usar da abstinência e usar da libertinagem. Então recomendo, é um livro bem bacana e tal. Aí a questão é a seguinte, do se sentir culpado, querendo ou não, o sexo, além das outras questões materiais como dinheiro e tal, é um apego material. Legal? Cara, ontem era rodízio. Ai, outra multa. Então, aí, querendo ou não, o dinheiro e essas questões são apegos à matéria. A partir do momento que você não consegue controlar um desejo que é material, isso mostra
um momento na qual a matéria ainda exerce controle sobre você nessa questão. Então, e não há problema nenhum isso, é só um momento, é só uma constatação. Então a pessoa pode ser desapegada a dinheiro, tranquila, não ser avarento, ser humilde, ser caridoso, mas nesse ponto em específico ele não consegue se controlar. E é apenas uma questão de momento. E isso é muito comum. Acho que sexo é a prova mais recorrente na Terra, talvez. É uma das mais difíceis de se superar, né? Talvez seja por isso que, não sei. Eu falo pelo achismo mesmo, mas... Não, pra mim com certeza é a prova mais difícil. Eu falo por mim, falando das provas e das dificuldades, é que eu mais tenho dificuldade, né? Mas o que acontece? Tem gente que faz sexo e vê pornografia e tal, e não sente nenhum problema nisso. Ah, sexo é bom, não importa com quem, tô de boa. Mas em algumas pessoas, esse comportamento já gera um incômodo. E o incômodo é um efeito de uma causa que é da própria evolução da pessoa. Ela já saber que aquele apego a esse sentimento, independente de gostar ou não, tirando quando existem traumas, né? Nós não estamos falando de traumas. Se existir traumas, aí tem que recorrer a um psicólogo, porque ele vai ajudar muito a você entender esse tipo de comportamento. Mas não falando de trauma. Então, isso vai gerar incômodo porque você, quando está na erraticidade, você estuda muito esse tipo de comportamento e até nas análises que você fez da vida anterior, toda a consequência desse apego sexual tem um resultado. E geralmente é muito ruim. Então você já traz esse tipo de vontade de superar essa vontade sexual. Que nem, tem um livro muito legal, que é Shanakan, um mestre no além, 1 e 2. Eu acho esse livro muito legalzinho. E o cara que é o autor desse livro, né, que ele conta a história dele, ele recebe um guia espiritual que ajuda ele a ensinar ele a sair do corpo e tal. E esse guia, pelo que eu entendi, ele se interessa muito por esse cara, porque ele evoluiu muito e ele não conseguiu ainda evoluir tanto por causa do apego sexual. Então, eu acho que esse guia acaba estudando por que ele conseguiu estar num outro nível e por que aquela criatura se prendeu tanto a essas experiências sexuais e não conseguiu acompanhar na mesma taxa de evolução, né? É um estudo mesmo que ele estava fazendo. Queria entender por quê. No livro 2, ele conta uma experiência que ele vai em motel e mostra a quantidade de consciências que se alimentam do sexo ali no motel, principalmente o sexo desregrado, com traição. Então é natural, né? Se o cara ele não é muito espiritualizado, tem um apego muito grande ao sexo, desencarna, é o que ele vai procurar. A mesma forma do alcoólatra, do drogado e por aí vai. E uma coisa legal que aconteceu no livro é que chegou numa rua lá, aquelas típicas ruas onde o pessoal encosta o carro e dá uns amassos ali. Então tinha um monte de carro. Em cada carro tinha algumas consciências ali, sabe, fermentando a coisa. E também usufruindo dessa ligação. E aí ele viu um carro que não tinha ninguém. Só tinha os dois casais lá e eles estavam se pegando nervosamente também. Tava uma loucura. Aquele vidro embaçado, né, um em cima do outro, aquela coisa louca. E aí ele perguntou pro guia dele, pô, mas por que todos os carros têm, tá todo mundo se pegando e eles não? Aí o rapazinho lá explicou porque nesse casal, apesar de eles estarem se pegando loucamente, existia amor. Então eles estavam apaixonados. E pelo fato de eles estarem apaixonados, as consciências não conseguiam se aproveitar, porque não existia a sacanagem, não existia a traição, aquela coisa. Interessante, achei bacana comentar isso. Então assim, o sexo ele está sempre ligado com o apego à matéria e com um determinado momento. Quando isso começa a te incomodar, e tudo, nós só começamos a mudar as coisas quando ela nos incomoda, porque se não nos incomodasse, nós não mudaríamos, é um sinal de um momento
particular. Se isso te incomoda, você tem que começar a usar meios. Primeiro, você não pode se culpar. Entenda e aceite o seu momento espiritual, certo? Você precisa aceitar a sombra, porque se você ficar sempre se batendo com a sua sombra, você não vai conseguir superar ela tão facilmente e vai sofrer. Então a primeira coisa, e até uma lucidez que o Espiritismo mostra, a sua sombra é natural, é a tua bagagem, aceite ela, certo? Aceite a tua sombra, porém lute com ela. Não vai também aceitar, essa é a minha sombra, então beleza, é um resultado e tal, tal. Não, lute com ela, mas aceite, lute sem sofrer. Entenda que é justa a tua sombra e lute. Então existem formas de você conseguir, se isso te incomoda, superar isso sem esse martírio. Então é interessante, eu recomendo muito que vocês leiam o livro do Daniel Armless, é gratuito e é pequeno, acho que tem 20 páginas. Ele mostra muito bem a questão do assédio, como até ele identificou o assédio que esse autor tinha com relação ao sexo, e que existia um obsessor ligado a isso. Ele conseguiu identificar esse obsessor, porque ele não acreditava, ele sabia que existia essa questão do obsessor, mas ele achava que só existia nos outros, né? Só vai acontecer com os outros, não acontece comigo. Então o obsessor teve um efeito físico nele, né? Eu vou contar, porque é muito legal, vou contar. Olha que interessante. Daniel Armless também não gostava desse... É bem isso aí. Ele não gostava da subjugação que o sexo fazia no espírito dele. Ele queria controlar aquilo, mas ele não conseguia. Certo? E aí, beleza. Aí ele começou a fazer o evangelho no lar. E ele percebeu uma coisa curiosa. Ele percebeu que quando ele fazia o evangelho, no dia do evangelho e no dia seguinte, ele não pensava em sexo. E depois, nos outros dias, começava a pensar em sexo. Caramba, ele começou a olhar e pensou, bom, vou começar a fazer mais do que um dia por semana. Então começou a fazer 2 dias. E isso começou a acontecer. Então ele ficava no dia do evangelho e no dia seguinte, tranquilo. Aí o que aconteceu? Numa noite, ele descreve lá no livro, não sei se eu vou lembrar bem, ele foi dormir e ele percebeu uma tática muito utilizada pelas sombras, pelos obsessores. Uma tática assim que é muito inteligente, de espírito obsessor inteligente mesmo, que já tem prática nisso. Que é o seguinte: ele ia dormir e ficava naquele estado hipnagógico, entre acordar e dormir. Então ele acordava, entrava, dormia e acordava de novo. Então ficava indo e voltando. Então ele dormia, quando ele voltava com uma vontade sexual muito grande. E ele resistia, não quero isso e tal. Aí dormia, quando voltava, aquilo lá mais latente na cabeça dele. Pegando mesmo, nossa. Então ele lutou umas 4, 5 vezes aí, nessa ida e vinda. Aí, olha que interessante. Aí acho que na 5ª vez, ele acordou como se tivesse recebido um soco na nuca. Ele acordou assim, sentiu aquele efeito físico maluco e sentiu talvez a raiva do obsessor porque ele estava resistindo. Aí ele se ligou, falou, realmente eu estou sendo obsidiado. E aí o que ele começou a fazer? O evangelho no lar de segunda a sexta. E de uma semana para outra ele teve total controle do sexo, né, dessa necessidade sexual, mostrando que realmente existia uma consciência que estava ali se alimentando daquela fratura moral dele, daquele apego sexual que ele tinha. Aí ele desenvolve muito legal o livro, hein? Bacana. E então, assim, o apego ao sexo, ele tem tudo isso. Quando a gente transforma o sexo e não com amor e tal, principalmente com a pornografia, nós vamos atrair consciências que se alimentam disso. É inevitável, é uma questão de frequência, é uma questão de atração. A mesma exemplo daquele violão, você colocar 2 violões um de frente para o outro com a mesma afinação, tocar uma corda a lá, por exemplo, de um, a lá do outro, vai começar a vibrar, porque elas são muito semelhantes. E a vibração dela, no contexto material dela,
vai fazer com que a outra vibre. É a mesma coisa. Então, se você se sente culpado, você está num momento que é interessante você começar a lutar contra, mas com uma forma saudável. E sabendo que você vai fracassar aí pelo menos umas 10 mil vezes. Milhão de vezes. 10 mil ou 20 mil. Mas dá pra fazer. Entendeu? Dá pra fazer. Tem que começar de algum lugar. Mas tem que começar de algum lugar. E depois que você começar, é que assim, eu acredito que não tenha como você começar sem uma prática espiritualista, sem uma prática espiritual de oração, para primeiro afastar as consciências que se alimentam disso e que estão ligadas a você. Do contrário, deve até dar, mas você tem que ser muito forte, você tem que ser muito não, persistente. assim, é irreal, né? O sexo ele tem uma força e um poder assombroso. Mas aí depende do... com relação a masturbação, sim. Então, Com por relação exemplo, ao sexo, ele pode até assim, rolar por uma questão de... Eu não acredito que alguém que é no nosso nível, assim, que não recorra a princípios espirituais, onde você tem uma elevação de sintonia e peça concurso aos bons espíritos para afastar essas interferências, você consiga. Eu não acho. Assim, é uma opinião minha, até uma coisa que eu já vivi também. Não acho que é possível. Então, por exemplo, a pessoa que tem descontrole, não acredita em espírito, em nada, eu acho que ele não vai fazer isso e talvez nem se interesse, né? Mas você tem que ter uma limpeza para você levar os pensamentos para conseguir afastar isso. Eu acho que até Então, que tem outras motivações, por exemplo, a pessoa tem uma namorada, tem uma esposa, e isso pode ser motivação mas sabe o que suficiente para ele acontece? conseguir. Né? Mas não por muito tempo. Aí passa 10 anos de casado, o que acontece? Arranja um amante. Cara, é difícil. Sem um princípio espiritual, assim, sem uma rotina, uma prática espiritual na qual você afaste as consciências, porque o que acontece? Você pode ser muito forte no momento, mas vai chegar no outro que vai acontecer o quê? Você brigou com a esposa, tá com problema no trabalho, aí você vai estar fraco, bem suscetível. Aí a consciência só faz o resto. Então, ninguém é forte aqui. Sabe? Você pode estar em momentos fortes, da mesma forma que você tem momentos de grande lucidez, ou que ela varia. Então você pode estar muito forte, pode chegar a mulher mais gata, mais gostosa, ou o homem mais gostoso, né? aquele negão gostoso, e você resistir. Mas dependendo da situação, dos problemas, da fadiga, cara, você cai. Então não tem super-homem aqui. Todo mundo é muito frágil, muito fraco. A gente precisa do concurso dos seres bondosos, espirituais, do nosso anjo guardião, para superar isso. Mas é muito legal esse incômodo. Já mostra uma evolução, né, para se desapegar. Não pega como culpa, pega como incômodo. Porque então aceitar a própria sombra. Tipo, se perdoa. Você tá caminhando. Então. Sim. Na verdade, é um dos passos mais difíceis, que você se sente culpado e você fica puto com você mesmo. O problema de se sentir culpado é que você atrai consciências que estão também nessa vibração. Aceita, é natural isso. Certo? Agora... Aceita, mas não seja permissivo. Não seja permissivo. Não aceite isso, assim, não conviva abraçado com a sua sombra. Identifica a tua sombra, aceita a tua sombra, mas você fala, eu vou te matar, sua viada. Sua sombra, safadinha. Beleza? Sei. Tem mais uma. Vamos lá. É interessante. Gostar muito de sexo é sinal de inferioridade moral. Eu particularmente acho que são duas vias. O sexo com amor, como você falou, e o sexo vulgar. Não vulgar, mas sem amor. Então, se você tem um parceiro, você ama, você tá junto dele, eu acho que é uma coisa natural, é uma coisa muito boa, e eu acho que é uma elevação moral, assim, no momento, porque quem tem isso com uma pessoa especial sabe que é o momento mais de maior sintonia, de maior privacidade que os dois têm. Então eu acho que é uma coisa muito boa. Legal, Mas não tinha pensado por esse ângulo. Mas se você não tem um motivo, um objetivo, que não seja um amor com aquela pessoa, eu acho que não é sinal de inferioridade moral, mas é um momento de queda, talvez. Então, na verdade, sim, tudo que nos deixa mais apegado à matéria, o que mostra que ainda estamos apegados à matéria, é sinal de inferioridade moral. Ou não sei se moral,
Porque a imoral caberia, por exemplo, o cara é muito apegado a sexo, mas só gosta de fazer sexo com a esposa ou com quem ele gosta, tem sentimentos. Então não seria uma inferioridade moral. É uma inferioridade pelo apego material, mas não é moral. Aí quando o cara começa já a trair e tal, prostituta e tudo isso aí já é inferioridade moral mesmo. Mas é um sinal de inferioridade. Não que isso seja inferior, né? Aquela questão do orgulho, você é inferior. Não, é só um momento. É só um ponto numa escala. Ponto. Sabe? Não tem grande impacto assim. Você está nesse momento aqui, nesse pontinho, outros estão aqui, outros estão abaixo. Apenas isso. Mas é um sinal de apego. Né? Mas é interessante separar isso de inferioridade pelo apego e inferioridade moral, pelo apego e pela questão moral mesmo, né? Então é um sinal de inferioridade, né? Eu acredito que todos estamos num ponto mais ou menos parecido, porque realmente o sexo ele tem um poder absurdo, mas assim, dá para trabalhar. Sim. Né? Nós trabalhamos essa questão uma luta sexual, diária. né? Eu e o Murilo, nós somos amantes. Ui. E o Pacato também. A gente tem uma inferioridade moral entre nós dois. Entre nós três. E o Júlio também, o Júlio não veio hoje, mas o Júlio é o mais boiolão de todos, porque a gente mais dá umas apertadinhas. Então, assim, mas falando sério, são questões que nós trabalhamos em... Não era. que nós trabalhamos profundamente em nós mesmos, então, sabe, de tentar superar esse tipo de coisa, mas sabendo que não é para qualquer um, vai demorar um pouco ainda pra gente ter o controle. Talvez daqui umas 3, 4, 5 encarnações. A pessoa que tem que ter em mente que é foda, que é difícil pra caralho, mas que tem que lutar, tem que persistir. Por mais que nessa vida não seja 100%, sem sofrer, assim, né? O reformar chama-se martírio. Exato, Você tem que ir se cuidando, mas também você não pode se culpar. Você tem que entender o seu momento, respeitar o seu momento. Porque senão, além de você carregar a tua sombra, você vai ter que carregar a culpa pela sombra. Vai ficar muito pesado. Mas sempre lembrando que respeitar não é ser permissivo. Respeitar é entender e não deixar. Na verdade, assim, indulgência é diferente de permissividade, né? Você vai ser indulgente com você mesmo, ou seja, aceitar o seu defeito, mas não será permissivo. O que acontece é a pessoa é indulgente consigo mesmo, mas é permissivo por causa da indulgência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas diferentes. Isso é muito perigoso. Eu tô no momento inferior, então beleza, deixa acontecer. Não pode. Assim, tem muito espírita que fala isso, que esse discurso. A maioria dos espíritos. Por exemplo, eu não sou o Chico Xavier, então eu vou matar galinha. Matar porco. Assim, isso é ser permissivo, né? Então, é bem diferente. É legal você identificar, é legal você compreender a situação, que você tá no momento em que você vai fraquejar, mas sempre lutar. A questão assim, nós não temos obrigação de conseguir, né? Mas nós temos obrigação de tentar francamente. É isso. Né? Esse é o espírita sincero ou a pessoa lúcida que quer uma reforma íntima de verdade. Isso só vai trazer benefício na tua vida. Certo? Bom. Tem a questão de... pessoas que estão muito ligadas à pornografia, elas atraem muita consciência com esse aspecto. Então é bom sempre entender o equilíbrio. E se isso gerar incômodo, aproveitar isso para te desenvolver. E pornografia é adultério? Pornografia, depende, eu não sei qual que é o significado do adultério. Eu acredito que não tenha nada no dicionário que adultério é você imaginar alguma coisa. Mas vamos supor, tipo... Agora, se você perguntar se é traição... então você sai em um relacionamento depende do que você acertou com a pessoa. Por exemplo, se a gente combina, que eu combinei com você, que de terça-feira você só vai dar bitoquinha em mim, e você dá bitoquinha na sua mãe, é uma traição. Por quê? Porque é algo que não foi o combinado. Mas é uma traição idiota. Né? Então depende, se você com a sua esposa ou namorada, vocês piram em pornografia, não é traição. Então, o que vocês pré-acordaram? Cada casal tem uma dinâmica aí. Então a traição é você honrar... na maioria dos casos a traição é escondida, mas na parte do homem.
Então. A esposa, a namorada, a noiva não Assim, sabe. se não está de acordo com o que vocês pré-acordaram, é traição. Agora, se é adultério, eu não sei o significado de adultério também. Eu acredito que não tem nada a ver, né? É porque tem uma parte do evangelho que é adultério por pensamento. Então, talvez tenha algum significado aí. Eu precisava olhar o significado para entender, assim, para não falar besteira. A significação. A significação do significado. A gente tem sempre que dar uma olhada no significado, porque senão nós achamos uma coisa e existem vários significados para a mesma palavra, então ele pode fazer sentido em algum contexto e não em outro. Então é interessante. Eu prefiro não. Comentar sobre. Não sei. Melhor. Beleza? Fechou. Esse é o FAQ sobre sexo muito louco. Louco. Confiram o livro do Daniel Armstrong, Como Sublimar o Desejo Sexual. 20 páginas, muito legal e de grátis. Mais legal E o ainda. da lucidez também, né? E São o da dois livros. lucidez, que é o que nós baseamos a lucidez dos FAQs aqui. E é isso aí, galera. Um abraço, dúvidas, mande no faclucidez@gmail.com e nós responderemos com o máximo de carinho, fofo. Mais perguntas. Beleza? Beleza? Beijo na bunda, fomos-nos. Até.